Covid-19 em Itaquaquecetuba. A gente vai aguardar um pouquinho aqui o secretário. Enquanto isso, eu vou tentar acessar aqui também o Facebook, que a nossa entrevista vai ser transmitida também no Facebook do Diário de Suzano. Você pode também acompanhar a entrevista por lá. Além disso, tem alguns assuntos que a gente vai tratar aqui com ele. Como eu disse, a questão da fiscalização, o trabalho do PROCON, que está sendo realizado, que o PROCON é também da Secretaria do Marcelo Barbosa, que é a Secretaria de Governo. Vamos tratar também de outros assuntos. Essa semana teve alguns diálogos da Secretaria com os servidores públicos de Itaquaquecetuba. Também algumas obras que estão sendo realizadas lá na cidade. Obrigado a todos que estão entrando. E vamos ver aqui. Lembrando você que está entrando aqui no Instagram, vou aproveitar aqui a nossa audiência para dizer para você o seguinte. Todos os dias, entre 18h30 e 19 horas, o jornal, o Diário de Suzano, está realizando lives no Facebook para atualizar os casos de coronavírus no Alto Tietê. Se você quer saber os números aí da sua cidade, como que está a situação aí dos casos, dos números, você pode acompanhar a nossa live, que é feita pelo repórter Fernando Barreto, todos os dias entre 18h30 e 19 horas. O Diário de Suzano vem aí acompanhando vem acompanhando ao longo desses meses aí os casos de coronavírus aqui na região. E a gente está acompanhando, vai acompanhar essa semana. Fique ligado, leia o nosso jornal, o jornal impresso, também no nosso portal www.diariodesuzano.com.br. Acompanhe lá, que a gente tem atualizado, tem feito algumas reportagens sobre os casos de coronavírus na região, sobre os casos de número de leitos que tem na região do Alto Tietê, sobre os casos de pessoas que já foram curadas da Covid, isso é importante também. A gente ressaltou, essa semana que passou, demos manchete sobre os números de recuperados da Covid, e a gente vai atualizando o nosso leitor sobre esses casos. E Itaquaquecetuba, que é uma cidade bastante carente, né? Agora o prefeito Eduardo Boigues assumiu no começo do ano, vem tentando também realizar um trabalho efetivo de combate ao coronavírus por lá. E aproveitando aí a presença do secretário, estamos aguardando ele entrar aqui para a gente começar a nossa live, que também ela é transmitida no Instagram aqui do Diário de Suzano e também no Facebook. Você pode acompanhar também pelo Facebook do Diário de Suzano. E, bom, a gente vai fazer algumas perguntas para ele lá. Você que é de Itaquaquecetuba pode estar nos acompanhando. A gente vai saber aí sobre obras de revitalização, asfáltica, sobre outros assuntos aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar o secretário. Acabou de entrar aqui. Eu peço um pouco de paciência para o amigo leitor que está nos acompanhando. Vai tentar acessá-lo aqui para a gente começar. Algumas pessoas já estão entrando aqui no Facebook também, que a gente vai transmitir por lá. Bom, vamos ver, vamos tentar mais uma vez aqui o nosso contato com o Marcelo Barbosa, secretário de Governo de Itaquaquecetuba. Lembrando que essa entrevista ela fica aqui no Instagram, fica no Facebook, mas também quem não consegue acompanhar nesse momento, nesse ao vivo que a gente está fazendo, pode acompanhar também depois no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e também no portal www.diariodesuzano.com.br. As entrevistas ficam todas gravadas nessas plataformas aqui do Diário de Suzano. A gente está aqui no estúdio de rádio da Rua Paraná 217, aqui no centro de Suzano, aguardando a entrada aqui no Instagram do Marcelo Barbosa, que é o secretário de Governo de Itaquaquecetuba, que tem alguns assuntos importantes para falar com a gente aqui nessa live, né? Entre os assuntos importantes está a realização do trabalho que o PROCON vem realizando lá na cidade, né? Esses dias mesmo, o deputado federal Celso Russomano esteve numa ação em conjunto com a Secretaria de Governo do Marcelo Barbosa em relação à fiscalização do comércio.
percorreram alguns supermercados por lá e fizeram um trabalho importante. Você que é de Itacoaxetuba tem acompanhado esse trabalho. Nós vamos falar com ele sobre essas ações que estão sendo realizadas lá e também o trabalho efetivo que vem sendo realizado não só em Itaquá, mas na região, sobre o combate ao coronavírus, né, que é uma preocupação ainda muito grande, apesar da gente ter visto aí uma queda, uma pequena queda nos números de casos. Vamos ver agora se a gente consegue aqui a entrevista. Convidei agora o secretário aqui pelo Instagram para entrar na nossa live. Pronto. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Edgar. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só arrumar meu celular aqui. Eu também estou posicionando o meu. Tá meio cortado meu rosto aqui. Pronto, acho que agora deu para arrumar. Eu também. Espera aí um minutinho que eu estou preparando as coisas aqui. Desculpa o atraso, gente. Imagina, tá tudo certo. Nesse mundo virtual aí tem que se acostumar, né? Não tem jeito. Sim, sim. Vamos ver aqui. Acho que Tá legal aí, Edgar? Pronto, acho que tá. Acho que eu tô no Facebook e tô no Instagram. Aqui no Facebook tem bastante gente já, nossa audiência tá boa aqui. Deixa eu arrumar, vou pôr para cá o meu celular. Vamos ver se eu consigo. Acho que melhorou agora. Acho que deu uma melhorada. Melhorou? Bom, Tá legal aí também? Tá legal agora tá legal. Você vai ver que eu tô olhando para você e olhando para o lado aqui, que eu tô com o computador. Perfeito. Tô vendo aqui no Facebook o pessoal que tá olhando, que tá entrando agora, né? Bom, oficialmente Legal. eu queria agradecer a sua presença virtual aqui dessa entrevista. Agradecer todos os internautas que estão entrando aqui no Facebook e no Instagram do jornal. E eu queria que inicialmente você desse uma saudação para quem está nos acompanhando aqui principalmente de Itacoaxetuba, né? Sim. Inicialmente uma saudação. Bom, primeiramente, aí, boa tarde a todos. Desculpe o atraso de 8 minutos, né, Edgar? Agradecer o espaço do Diário de Suzano, agradecer toda a audiência no Instagram e também no Facebook. E fico aqui à disposição de todos para responder as perguntas, para passar um balanço aí desses 100 dias do governo do nosso prefeito Eduardo Boigues aqui em Itacoaxetuba. Tá certo. Bom, antes de começar, eu queria falar um pouco da sua trajetória, né? Você é um jornalista, eu lembro que você começou lá sua carreira lá no mundo estudantil, né? No movimento estudantil de Itacoaxetuba, passou por outras cidades também. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, resumidamente, antes de a gente começar efetivamente nas perguntas aí da sua secretaria, falasse um pouco da sua trajetória aí como jornalista e nessa carreira do trabalho do movimento estudantil. Bom, Edgar, na verdade, eu comecei a militância política muito cedo, né? Com meus 14 anos, desde a época do Grêmio Estudantil, né? Nesse período, eu tive a oportunidade de presidir a União Municipal dos Estudantes de Itacoaxetuba. Na sequência, fui membro da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Nesse período, era um período que estava se discutindo o Estatuto da Juventude, tinha toda uma discussão e, na época, eu tive o prazer de ser diretor de políticas públicas de juventude. Né? Isso me garantiu aí conhecer vários estados, entender a dinâmica da política pública. E saindo do movimento estudantil, comecei a cursar jornalismo, lancei um jornal impresso em Itacoaxetuba num período, ficamos com ele 3 anos editando ele, e entrei no mundo digital como agência de marketing digital. Né? Paralelo a tudo isso, eu sempre participei de atividades em Itaquá, seja o Conselho de Segurança, foi onde eu conheci inclusive o prefeito, né, o Eduardo, seja através dos próprios veículos de comunicação, nós tínhamos um trabalho de acompanhar a cidade mesmo, entendeu? Dentro das nossas páginas, dentro de várias ferramentas, e instituições na cidade. Então, sempre participei da Casa da Criança em Itacoaxetuba. Eu sempre participei e participo do Rotary Club até hoje, né? Minha casa, literalmente. E, paralelo a todas essas atuações na cidade, né? Eu gosto da cidade, eu moro em Itaquá desde 2003, né? Nós começamos a discutir a política, discutir que precisávamos de mudança. Foi aonde, né, numa entrevista
Inclusive, né, eu era editor do jornal, eu entrevistei o Eduardo e fiz aquela pergunta que todo mundo queria fazer naquele momento. Se ele tinha pretensões políticas, né? Se ele teria o desejo de se candidatar a algo em Itaquá. E a partir daí a gente começou a discutir sobre isso. Isso foi em 2014, se eu não me engano. 2015 foi um ano antes da eleição municipal. Nós tínhamos amigos em comuns, começamos a discutir essa possível candidatura do delegado Eduardo, enfim. E a partir daí nós começamos a planejar a eleição, a campanha do Eduardo em Itaquá. Então disputamos juntos, né? Eu ajudando na coordenação em 2016. Na sequência, continuamos o trabalho em 2018, um trabalho estratégico, que culminou na última disputa de 2020 com a eleição do Eduardo. Né? E foi aonde ele me confiou estar como secretário de governo e também estar como secretário de obras na cidade. Né? Então foi uma construção aí de 5 anos e não foi somente pensar a disputa política, Edgar, foi de pensar a cidade. Foram 5 anos, 4 anos, né? Quase 5 anos, pensando Itaquaquecetuba, né? Pensando estratégia, pensando projeto. Uhum. Vocês montaram um projeto, na verdade, né? Um projeto... Exatamente. Na verdade, o nosso objetivo maior era justamente o quê? Como fazer a cidade avançar. Né? Então, nós passamos esses 5 anos discutindo isso, pensando isso. O Eduardo é um cara muito proativo, que trabalha muito com o pensamento dele, do que tem que ser resolvido, de algo ser prático, né? E isso desde lá de trás até hoje, né? Hoje o Eduardo entra na prefeitura às 7 da manhã e sai daqui às vezes 22 horas, né? Justamente porque é muita coisa para fazer e isso foi desde o início, né? Então, assim, só para resumir, a minha trajetória política sempre foi baseada nos movimentos sociais, entendeu? E depois entrou muito essa discussão mesmo da construção da pré-campanha, da campanha e do plano de governo do Eduardo na cidade. Ô Marcelo, a gente sabe que o morador de Itaquaquecetuba já deve saber mais ou menos como que funciona a sua secretaria, mas assim, como a nossa audiência é rotativa aqui no Instagram e no Facebook, eu queria que você falasse um pouco o que é a sua secretaria de governo, quais são os órgãos que estão ligados à sua secretaria, qual que é a sua função aí na administração? Então, a Secretaria de Governo ela tem o principal papel, que é a assessoria de governo, com a Câmara, como com os outros órgãos, né, da cidade, instituições. Só que hoje Itaquá ela tem a Secretaria de Assuntos Institucionais, que tem um papel de diálogo direto com a Câmara. Né? Que é uma forma da gente conseguir ter um atendimento maior junto ao Poder Legislativo e conseguir alinhar de uma forma mais detalhada. Então nós temos a Secretaria de Assuntos Institucionais que dialoga com a Câmara e a Secretaria de Governo que tem esse papel interno do governo, mas também dialoga com a Câmara através do Secretário de Assuntos Institucionais. Né? E pontos também específicos. Né? A Secretaria de Governo ela é aberta para o diálogo com todas as instituições da cidade, órgãos, organismos. Certo. Tá me ouvindo bem ou não? Tranquilo, ótimo. Então vamos lá. Bom, vou começar então, antes de começar a falar de algumas relações, tá na minha lista aqui alguns trabalhos que a sua secretaria vem desenvolvendo. Eu queria que você falasse um pouco da fase de transição de combate ao coronavírus, como que Itaquaquecetuba tem se encaixado nessa fase de transição do governo, qual que é a análise que você faz aí das ações que estão sendo realizadas aí até agora? Bom, Edgar, nós em 100 dias de governo, o prefeito ele conseguiu fazer algumas ações que em anos, né, não aconteciam na cidade. Né? O primeiro ponto que eu acho que é importante destacar é que apesar da chegada de vacinas em número reduzido, ainda nós recebemos poucas vacinas para Itaquá, a nossa expertise, nosso número de vacinados é muito alto. Como assim? A gente consegue ter uma eficácia na vacinação. Isso é muito importante destacar. Apesar do número de vacinas ainda ser baixo para Itaquaquecetuba, que vem do governo do estado, nós temos uma grande eficácia nesse sentido. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, vale ressaltar a abertura da central da Covid, que foi o primeiro ato do Eduardo na área da saúde, entendeu? De enfrentamento à Covid, que garantiu aí 17 leitos para a cidade.
Está quase dobrando o número de leitos que nós tínhamos. E agora, recentemente, a abertura do hospital de campanha na cidade, um dos mais baratos, se não o mais barato do governo do estado, dentro do estado de São Paulo, que é o Hospital de Campanha de Itaquá, graças a uma grande articulação do prefeito Eduardo junto à Secretaria Estadual de Saúde, né, ao lado também do nosso secretário de Saúde, Edson da Paiol. Né? Então, isso propiciou o quê? Mais segurança para a cidade, mais segurança para os nossos pacientes. Por quê? A partir do momento que a gente tem um hospital direcionado para a Covid, eu desafogo os leitos da nossa UPA, do nosso CS 24 horas, para que os outros pacientes continuem lá, possam ser atendidos lá, e a Covid acaba sendo tratada dentro da central da Covid e dentro do hospital de campanha. Né? A questão hoje desse momento de transição do governo do estado, o Eduardo ele tem seguido as orientações do governador, né, do governo do estado de São Paulo, até mesmo que é uma determinação do Ministério Público, é uma questão legal também, e tem acompanhado toda essa transição, como o governo do estado se posiciona. Né? A única coisa que nós ainda não iniciamos é a volta às aulas, porque nós pretendemos voltar quando o índice vacinal estiver um pouco ampliado, eu digo das aulas municipais. Tá? Vocês estão vacinando agora, está na fase dos 60 anos, é isso? Chegou aos 60 já? Não, como é que está? Já chegou aos 60. 60 anos, né? Isso. E em paralelo a isso, vale ressaltar que aí não é uma ação da saúde, mas que é importante, né? O prefeito começou, né, o governo começou semana passada a distribuição de kits de alimentação para toda a rede municipal. Né? Então é uma forma, como as escolas estão fechadas, não está tendo merenda, então é uma forma da gente conseguir auxiliar essas famílias com kit de alimentação também. O hospital de campanha, ele é um hospital regional, ele não é só de Itaquá, né? Tem recebido pacientes, se precisar, de outras cidades também. O Eduardo, desde o início, ele deixou muito claro isso, que o hospital de campanha, ele é de Itaquaquecetuba, ele vai atender quem necessita em Itaquá, mas ele não é fechado para o Tietê. Né? O Eduardo ele tem uma visão hoje que a questão da Covid, né, a questão desse vírus, dessa pandemia, tem que ser combatida de forma... com uma forma unida entre todos os prefeitos, né, entre todas as prefeituras, não dá para a gente pensar somente no nosso quintal de casa. Então nós temos uma responsabilidade sim com tudo, né, com toda a nossa região. Marcelo, tem um grande desafio para as prefeituras das cidades da região, inclusive nesse final de semana foi assim, que é o combate a aglomerações, né, festas que têm sido realizadas de forma clandestina. Eu sei que você tem trabalhado aí também, a sua secretaria, em relação à aglomeração nas agências bancárias e também, evidentemente, uma fiscalização nas festas clandestinas que, porventura, possam aparecer em Itaquaquecetuba. Em relação às agências, foi solucionado o problema? Como que está isso? Eu sei que vocês estavam bem empenhados em relação a isso, para evitar aglomeração nos bancos. Exatamente. Bom, sobre as aglomerações em geral, o Eduardo, junto com o secretário de Segurança, o Anderson Caldeira, a nossa Guarda Civil Municipal, tem feito uma ação gigantesca na cidade, operações para coibir esse tipo de ação, né? Inclusive a questão do combate aos pancadões. Em específico, nessa questão das agências bancárias, nós notificamos todas as agências referente a esse problema de aglomeração, a questão o que está acontecendo, né? As agências elas estão com tempo reduzido de abertura, né, de funcionamento, ao mesmo tempo também está com o tempo reduzido, aliás, está com o número de funcionários reduzidos também. Isso está causando aglomerações por toda a cidade. Então nós notificamos essas agências para que elas se posicionem e resolvam o problema. Inclusive, vamos chamar uma reunião com elas para tentar sanar esse problema, entender o que está acontecendo, para que depois a gente percebendo que, poxa, foi notificado, chamamos para o diálogo, tentamos equacionar essa demanda, não conseguiu, aí infelizmente a gente vai partir para o momento punitivo dessas agências. Por quê? O problema não é somente a aglomeração, Edgar, o problema é a aglomeração, é a falta de respeito com o tempo de espera nas agências, é a falta de respeito que às vezes o cidadão ele vai resolver um problema, não consegue resolver porque a agência já está fechando mais cedo. É uma situação também que muitos têm, em algumas agências, é a falta de álcool em gel, a falta de funcionário para orientar o distanciamento, entendeu? Para que exista um distanciamento também social dentro das agências. E assim,
Nós queremos, a única coisa que nós queremos é o quê? Que a lei seja cumprida, que o Código de Defesa do Consumidor seja cumprido e que, claro, as medidas sanitárias também sejam cumpridas. Porque eu não posso, por exemplo, cobrar uma medida sanitária de um comércio, de uma empresa X e deixar de cobrar uma medida sanitária dentro dos bancos, das agências. Vale ressaltar também, além dessa ação do PROCON, a própria Câmara Municipal entrou com um requerimento questionando também a Federação de Bancos do Brasil, né, a FEBRABAN, perdão, né, entre outros órgãos, para que sejam também efetivada essa fiscalização. Até uma coisa que a gente está em andamento. Pelos próximos dias, eu acredito, semana que vem, a gente vai fazer uma reunião com as agências para discutir essa situação com mais calma e questionar. Já houve notificação, já houve a cobrança, o que foi feito, entendeu? Como está sendo feito isso, tá? Tem lei em Itacoaxetuba que estipula um limite de atendimento ou não? Isso não existe ainda? Existe uma lei municipal, certo, que trata do limite de atendimento, do limite de tempo de espera, tá? Que é onde a gente também fez essa cobrança, que é o seguinte, em dias normais são 15 minutos, em dias após o fim de semana e feriado são 25 minutos, certo? E em dias de horário de pico, dias de pagamento, horário de pico, são de 30 minutos de espera. Tá? Existe essa lei que também foi cobrada para que ela seja efetivada dentro das agências. Bom, você está vendo que eu estou olhando para você, olhando para o lado aqui, que no Facebook tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, o Osório, ele quer saber sobre o acesso à rodovia Ayrton Senna Itaquá, né? Como que está o projeto? Na verdade, Itacoaxetuba é uma das únicas cidades que tem um acesso já, né, para Ayrton Senna ali, sai ali, exatamente ali, né? Vai ser feito algum trabalho lá, tem algum projeto ou não? Então, o problema é justamente esse, Edgar. Existe esse acesso, só que é um acesso pequeno, né? Hoje o Eduardo, inclusive, semana passada, teve uma agenda com a Artesp, né, e com o governo do estado, para tratar sobre esse assunto. Qual a intenção nossa? É ter um novo acesso para que a gente consiga desafogar essa única entrada. Porque o acesso que nós temos da Ayrton Senna, né, da rodovia Trabalhadores, é justamente o quê? É um acesso que dá para Itaquá, Ferraz, Poá e Suzano. Horário de pico, trava tudo. Então, assim, hoje o Eduardo ele tem posicionado a necessidade de um novo acesso, entendeu? Junto a essa rodovia e pleiteado isso junto ao governo do estado. Então, pelos próximos, a reunião com a Artesp foi muito positiva, né? Ou foi apresentado o projeto e vai ter uma nova agenda para efetivar isso daí. Então, é uma luta do Eduardo, inclusive é um compromisso de campanha dele, e onde ele tenha alinhado isso junto com a Artesp e o governo do estado. Né? Então, pelos seria no mesmo local que é hoje, não? Seria no mesmo local que é hoje ou não? Na verdade, nós apresentamos três projetos sobre esse acesso. Um deles seria próximo à rua, próximo ali do Caiobi, entendeu? Que é um processo, seria um acesso ali direto naquela ponte, entendeu? E um outro acesso que é na estrada... Agora eu esqueci, me falhou o nome da estrada, entendeu? Que é próximo da antiga fábrica 77 Festas ali, entendeu? Eu tô sem anotação aqui, eu acabo esquecendo o nome. Então ele apresentou três propostas para o governo do estado e a gente está aguardando aí essa resposta. Tá? Ali você não conseguiria mais duplicar, ali é um espaço que, na verdade, tem uma pontezinha. Então. Certo. Bom, você falou do trabalho do PROCON, né, de defesa ao consumidor, e nesses dias vocês têm feito uma parceria importante com o deputado Celso Russomano, o deputado federal, que é na Câmara dos Deputados, acho que é o presidente da comissão, se eu não estou enganado, de defesa do consumidor. Queria que você falasse um pouco da parceria que está sendo feita com o Celso Russomano. Ele, inclusive, tem ido para Itacoaxetuba, né, ajudando aí, verificando a fiscalização junto com a vigilância e o PROCON, né? Eu queria que você falasse um pouco como que está sendo isso. Bom, são duas coisas, Edgar. A primeira coisa é a nossa reestruturação do PROCON. Tá? E dentro dessa ideia de reestruturação do PROCON, nós temos um objetivo de construir uma cultura de que as pessoas conheçam e entendam o seu direito como consumidor. Tá? Por quê? Algumas pessoas ainda não sabem o que é o PROCON, qual é o papel deles.
Alguns não sabiam que se existia o PROCON em Itaquaquecetuba, tem uma visão de PROCON que é nível estado apenas, não tem um PROCON municipal. Então, o primeiro ponto que a gente tem trabalhado é essa ideia didática de mostrar o que é o PROCON e qual o papel do PROCON na cidade. Através disso, o deputado Celso Russomano, ele teve conhecimento do nosso trabalho, se interessou e falou que eu gostaria de acompanhá-los dentro de Itaquaquecetuba. Né? Existem muita demanda, muita pauta dele, né, no programa dele, nas ações que ele faz. A partir daí ele falou, olha, a partir de agora, essas pautas de Itaquaquecetuba, eu quero fazer junto com o PROCON, para que o PROCON e a vigilância sanitária também possa ser reconhecida na cidade e possa ter uma atuação mais específica. Então, a partir daí, desse destaque que houve do nosso trabalho inicial de reestruturação do PROCON aqui na cidade, de reestruturação de ações específicas, que o Celso acabou vindo para Itaquaquecetuba. Então, o que acaba acontecendo hoje? Chega a denúncia para ele, não é uma denúncia que chega para a gente. Essa denúncia, ela é oficializada dentro do PROCON e o PROCON acompanha ele nessa ação na cidade. Tá? Então, o que vale ressaltar, Edgar, nisso tudo? É principalmente não só a fiscalização, mas a ideia de uma ação educativa. Porque a gente consegue orientar o comerciante, orientar a empresa que está tendo o ato fiscalizador e também orientar o consumidor como ele pode cobrar os seus direitos. Isso é muito bacana. E tem gerado uma resposta muito positiva para o PROCON, porque a partir do momento que a gente faz uma ação dessa, o PROCON ele acaba tendo uma evidência, aumenta o número de denúncias para a gente e nós conseguimos fazer uma ação muito legal, que é a resposta no ato. Poxa, mas está em momento de pandemia. Como que vocês têm feito isso? Muito simples, através da nossa rede social, PROCON Itaquaquecetuba, e através do e-mail proconitaquá@gmail.com. No ato que você faz a tua denúncia, um atendente nosso entra em contato com você, abre o processo de denúncia e faz a checagem, de como que está, qual o seu problema e como ele pode te ajudar. Então, antigamente, o que acontecia muito? O Edgar, por exemplo, ia lá e fazia a reclamação, mas você não tinha esse feedback. Então, hoje, por exemplo, a gente criou uma dinâmica do que você vai fazer a denúncia, você vai ter o seu feedback e vai ter o acompanhamento em tempo real. Isso garante o quê para o consumidor? Ele sai satisfeito. Ele percebe que não é simplesmente a denúncia dele, não é simplesmente, reclamei e não tive uma resposta. Porque isso faz parte também da política municipal que o Eduardo tem construído na cidade de defesa dos direitos. Nós temos o PROCON, a gente tem a questão da ouvidoria que está sendo reestruturada, que aí não faz parte da minha pasta, mas é uma prioridade do Eduardo. Eu falei no início a questão da Guarda Municipal como um órgão efetivo na cidade de fiscalização, seja de crimes ambientais, seja de crimes comuns. Então, existe essa ação. Por quê? Qual é a grande sacada, Edgar? Qual é a nossa missão aqui? É justamente que o direito do outro seja respeitado. Essa é a grande sacada. Bom, queria falar um pouco sobre o funcionalismo público. Você participou de uma reunião recente com o Sincere, o Sindicato dos Servidores Públicos de Itaquaquecetuba. Eu queria que você falasse um pouco como está a conversa com o sindicato, o que o servidor público de Itaquaquecetuba pode esperar aí para esse ano, um ano difícil de pandemia, aí para os próximos, o que está sendo preparado em termos de projeto de valorização do servidor público de Itaquá. Bom, Edgar, desde o primeiro dia que assumimos o governo na cidade, nós tivemos como prioridade ouvir o funcionalismo público, tá? Então, por exemplo, nós tivemos, acredito eu, umas 5 agendas com o Sindicato dos Servidores Públicos, justamente para ter essa aproximação, tá? Então, posicionou e criou uma ouvidoria interna, que eu não me recordo bem o nome que eles deram para essa ouvidoria. E a gente colocou um compromisso onde o que chegar nessa ouvidoria interna, o sindicato vai ter um acesso direto à Secretaria de Governo para que a gente possa resolver os problemas que chegam lá. Dar uma resposta ágil. Porque às vezes, Edgar, é um problema, chega na ouvidoria do sindicato, um problema que parece simples, que é simples junto a uma secretaria, só que demora meses, semanas para chegar até o secretário. Então, qual é o nosso comprometimento? Vamos ouvir o sindicato, eu pego a demanda e passo para o colega da determinada pasta para que a gente consiga alinhar isso daí tudo, tá?
Paralelo a isso, tivemos uma reunião, inclusive semana passada, com o sindicato, com o presidente da Câmara dos Vereadores, com o prefeito municipal, com os procuradores municipais da Prefeitura e do Poder Legislativo, tá? Com o nosso secretariado, comigo, o secretário de Administração e Assuntos Jurídicos, para tratar também de outras situações jurídicas e legais, né? Acredito que você acompanhou a questão da queda da gratificação chamada NU aqui em Itaquaquecetuba. A Prefeitura tem se empenhado na forma da lei, na forma jurídica, para conseguir resolver esse problema. Entramos com os embargos, agora vamos agravar essa ação, e isso a gente não vai parar, a gente vai tentar resolver essa situação de todas as formas possíveis, de forma legal e juridicamente correta, tá? E aí, por que eu estou te falando isso? Porque independente disso tudo, nós já começamos aqui um processo de reforma administrativa na cidade. Como esse ano, graças à Lei Federal 173, nós temos limitações para esse tipo de ação, nós começamos um estudo para que em 2022 nós possamos começar o ano, né, se a 173 não for prorrogada, tomara que não seja, mas com uma ampla reforma administrativa que valorize o servidor público e que modernize nossos processos administrativos na prefeitura. Vocês conseguiram, então, vocês ganharam na justiça já, né? Em primeira instância, isso, vocês ganharam já, é uma decisão favorável para a prefeitura em relação a isso? Infelizmente não. Infelizmente, na sexta-feira, se eu não me engano, os embargos foram indeferidos, tá? E nós vamos entrar com agravo agora dentro da ação, né? Então, isso será feito também. Mas nós estamos trabalhando com esse objetivo de tentar resolver o quanto antes. Independente desse problema de percurso, que nós não esperávamos isso, nós temos todas essas ferramentas que eu te falei. A questão do contato direto com os servidores públicos através dessas reuniões mensais, toda segunda, quarta-feira do mês. Segundo, esse contato direto da ouvidoria do sindicato. Terceiro, essa ideia de reforma administrativa. E quarto, que eu estava esquecendo, que foi justamente o quê? Havia uma grande reclamação, Edgar, aqui na cidade, referente ao plano de saúde dos servidores públicos. E nós conseguimos, junto à empresa, que eles apresentassem um plano de trabalho para Itaquaquecetuba. Então, legal, você tem aí, né, o convênio com os servidores, empresa, mas apresente um plano de trabalho com datas, com metas, com objetivos, para que o funcionalismo seja bem atendido. Tá? Então, isso foi um avanço muito legal também. O próprio prefeito conduziu isso diretamente para que os funcionários consigam aí ter um bom atendimento. Marcelo, também a Secretaria de Governo tem feito um trabalho com relação aos conselhos municipais, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância dos conselhos municipais para a cidade, no caso, e também aí seria uma forma de parceria com a administração. Na verdade, cada secretaria tem a maioria dos conselhos é vinculada a alguma secretaria, né? Então, o que acaba acontecendo? A Secretaria de Governo acaba auxiliando as secretarias que precisam reativar os seus conselhos. Em especial, a Secretaria de Governo, nós temos o CONDECOM, que é o Conselho Municipal de Defesa e Direito do Consumidor. Esse conselho ele foi reativado, entendeu? Foi um dos primeiros atos que nós fizemos. Infelizmente, com a questão da pandemia, dificulta um pouco o funcionamento dele, porque a defesa do consumidor, o direito do consumidor depende muito também dessa questão presencial, que é a visita no comércio, é a visita na empresa, é a visita para acompanhar de forma mais presencial e pessoal a denúncia, ver o que está acontecendo, então acabou reduzindo um pouco as ações. Então o CONDECOM ele acabou sendo reativado, né, pela Secretaria de Governo, né, inclusive eu estou como presidente do conselho para acompanhar mais de perto ainda esse processo do direito do consumidor na cidade, porque nós temos um projeto, como eu falei inicialmente, de reestruturação, né? E das outras secretarias, nosso papel é o quê? Auxiliar que esses conselhos saiam, comecem a ser reativados e também começar o estudo de outros conselhos, né? O Eduardo ele preza muito, o nosso prefeito, pela participação popular, né? Seja pelos conselhos, que são a parte legítima, institucionalizada, seja pelas suas lives, seja por essas ações mais diretas, que nós possamos aí ter o contato direto com a população. Marcelo, desde que o Eduardo Boigues assumiu, né, ele apresentou, inclusive, algumas dificuldades da cidade em relação a recursos, a dívida que a cidade tem.
mas ele tem anunciado algumas obras, né, que eu posso citar aqui, obras de saneamento do bairro da Estação, falou da pavimentação asfáltica, da revitalização da Vila São Carlos, entre outras obras, né. Eu queria que você falasse um pouco como que está hoje a situação de Itacoaxetuba em relação ao andamento de obras, com a dificuldade que vocês pegaram aí o começo da administração. Como que está hoje, o que, que o morador de Itacoaxetuba pode esperar aí da administração em relação a isso? Edgar, assim, a cidade, né, não é segredo para ninguém, né? Lá, nós, o prefeito, nós assumimos a cidade deteriorada, destruída. Contas públicas em vermelho, contas, um problema gravíssimo, um problema financeiro gravíssimo, né? Ao ponto de bater 380 milhões em dívida. Ou seja, mais 50% no nosso orçamento. Só que desde a transição, qual é a regra aqui? Tá? Isso é determinação do prefeito. Nós não vamos ficar reclamando do problema, nós vamos ter que achar a solução. Né? Então, o primeiro ponto foi a questão do enxugamento da folha da máquina pública. O que foi isso? Uma exoneração em massa de cargos de funcionários que não tinham uma função determinada. Então, hoje, por exemplo, as nomeações que foram feitas no novo governo, no novo governo foi para sanar problemas. Então, assim, qual é a regra? Precisamos nomear fulano. Não é isso. Nós temos uma função para resolver um problema da cidade, então nós temos que nomear fulano. Ou seja, as nomeações são feitas conforme a necessidade real da cidade. Isso garantiu uma economia mensal de 2 milhões de reais. Ou seja, para que a gente conseguisse aí ter fôlego para investimento em Itacoaxetuba. Tá? Então, isso foi uma ação que o Eduardo, né, conduziu com muita maestria, porque o maior problema, Edgar, quando você faz uma ação dessa, é a máquina parar. E a máquina não parou, pelo contrário, ela continuou andando e foi otimizada. Tá? Em paralelo a isso, com essas ações mais específicas, por exemplo, de cada um saber o que está fazendo, a valorização do funcionalismo, a valorização do servidor público, nós conseguimos avançar também. Segundo ponto, foi criada uma comissão de reavaliação dos aluguéis de Itacoaxetuba. Então, por decreto, todos os prédios de Itacoa teve no mínimo 15% de redução de aluguel. No mínimo. Teve que uns foram 16, 17, 20, depende, né, do prédio. Foi feita uma avaliação. Até semana passada, nós tínhamos uma economia aí de 2,2 milhões de reais também. E agora a gente começa também a fazer a reavaliação de contratos. Então, isso foi a primeira ação. Segundo ponto, a ideia de parcerias privadas. Nós conseguimos aqui, junto ao prefeito, fazer uma onda, uma corrente de solidariedade a favor de Itacoa. Como assim? De engajamento das pessoas. Então, por exemplo, na semana que vem, então isso é um furo de reportagem para o Diário de Suzano, vai ser inaugurada a base da GCM do Caiubi. Eu estava em reunião com o prefeito, com o secretário de Segurança, Anderson Caldeira, onde, eu não sei se a audiência vai se recordar, mas nós tínhamos uma base militar, da Polícia Militar no Caiubi. Ela acabou sendo fechada o ano passado, se eu não me engano, e um dos compromissos do Eduardo era reabrir ali como uma base da Guarda Civil Municipal. Tá? E nós vamos... Eu acho que não vai... Opa, deu uma cortada na sua fala. Aonde que cortou? Estou te ouvindo. Bom, então, por exemplo, a base da Guarda Civil Municipal é uma parceria privada com os comerciantes locais também, onde nós conseguimos reformar ela 100%, Edgar. Entre outras ações, por exemplo, como que as pessoas perguntam, como que o prefeito abriu a central da Covid em 30 dias de governo? Economizando recursos que iam para a UPA, só que eram mal empregados. Quando o prefeito faz a intervenção na UPA, no CS 24 horas, né, e consegue entender como que está esses investimentos, nós conseguimos economizar e investir na central da Covid. Se não me falha a memória, hoje nós estamos economizando, com essa situação, uma média de 3 milhões, se não me falha a memória. Né? Então, assim,
essas ações conseguiu fazer com que a prefeitura tivesse respiro para trabalhar e conseguir fazer entregas, né? Então, essas ações foram feitas dessa forma. Você falou a questão de obras de saneamento, etc. Hoje nós temos, por exemplo, 2 canteiros de obras enormes no bairro da Estação e no Parque Residencial Marengo, que são obras de infraestrutura que pensa nessa questão fluvial, que pensa nessa coisa do saneamento e também do recapeamento e também da questão fluvial, recapeamento, asfaltamento, enfim, né? E tudo de excelente qualidade. O prefeito ele é muito criterioso, Edgar. Eu não posso deixar de falar também das ações de zeladoria na cidade. Tá? Através da Secretaria de Serviços Urbanos, onde tem dado uma nova cara para Itaquaquecetuba. Certo? Então isso é fundamental. Então assim, a regra é, a gente não vai ficar reclamando, o prefeito não vai ficar reclamando pelos cantos, a gente tem que resolver o problema. E como se resolve o problema? É trabalhando, né? É trabalhando que a gente vai conseguir resolver esses problemas que a cidade possui e que não é segredo para ninguém. Infelizmente, se tivéssemos mais, se tivesse um bom orçamento, dava para fazer muito mais, Edgar. Só que nós temos que trabalhar com o que nós temos e conseguindo fazer esses ajustes. Tá certo. Marcelo, queria te agradecer, muito obrigado aqui pela sua entrevista, né? Perdoa aí os problemas técnicos que tivemos com a internet, deu uma caída às vezes, obrigado mesmo. Eu queria te agradecer oficialmente e queria que você deixasse uma mensagem final aí para o internauta, principalmente de Itaquaquecetuba, que acompanhou a entrevista. Aqui, lembrando que essa entrevista ela vai estar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube do Jornal e no portal. Obrigado mais uma vez, espero que você venha aqui pessoalmente, qualquer dia desse aí, aqui no estúdio de rádio aqui do Diário de Suzano. Edgar, cara, eu só tenho a agradecer esse espaço. Vou, com certeza, estava falando com o Fábio, que é o nosso diretor de comunicação, que o mais breve possível vou visitar o Diário de Suzano. Tá? Hoje nós tivemos esse contratempo de agendas que acabaram se atrasando um pouquinho, segunda-feira imagina como que é a prefeitura, mas conseguimos aí fazer essa excelente entrevista. Conta comigo, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo para confidenciar uma coisa para você. Para mim é muito diferente ser entrevistado e não entrevistar, viu? Eu sei. Para quem estava acostumado a ser jornalista, entrevistar e assessorar, eu estou aprendendo aos poucos, entendeu? Então, cada momento, cada entrevista é uma aula, só tenho que agradecer. O recado que eu deixo... Você já está craque já nas entrevistas. Estou aprendendo, aos poucos eu quero chegar ao nível Eduardo Boix. Eu só posso dizer assim, agradecer o Diário de Suzano, agradecer a audiência e deixar um recado que, assim, o prefeito Eduardo tem trabalhado muito, o secretariado do prefeito Eduardo tem trabalhado muito, a Câmara dos Vereadores tem trabalhado muito ao lado do prefeito Eduardo. Então hoje, na verdade, como eu falei no meio da entrevista, existe uma corrente de solidariedade e também de trabalho, Edgar. Né? Hoje nós temos aqui, é nítido na cidade, um sentimento de mudança, né, de reconstrução de Itaquaquecetuba, capitaneado pelo nosso prefeito, assessorado aí por um time de secretários espetacular, uma Câmara Municipal comprometida com a mudança, entre outras entidades. Não posso deixar de destacar também a ação do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Mila, esposa do Eduardo, onde tem feito uma campanha de arrecadação de cestas básicas e distribuição na cidade sensacional. E hoje, para finalizar, é justamente isso, né? A nova gestão, a gestão capitaneada pelo Eduardo, tem um compromisso de reconstruir Itaquaquecetuba, né? E pensando nas pessoas. Né? Ele conseguiu montar um grande time e ele está conseguindo conduzir isso com maestria, e não somente com secretários, vereadores, funcionários, servidores, não, com toda a população. Existe um sentimento de mudança em Itaquá. E que as pessoas, a população e principalmente a imprensa conte com a nova gestão e, em especial, conte também com a nossa Secretaria de Governo, com a Secretaria de Obras, que nós estamos à disposição de todos. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, então. Queria agradecer você, Marcelo, mais uma vez, e os internautas que nos acompanharam aqui pelo Instagram e pelo Facebook também. Obrigado e até a próxima entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, Edgar.